Hoje pela manhã nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições nas bem-aventuranças. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar essa série que vai nos acompanhar aos domingos pela manhã. Como eu disse, nós vamos hoje à noite recomeçar nossos cultos à noite, às 19h30, e vamos já recomeçar com uma série, ou a segunda parte de uma série que foi no início do ano, chamada Encontros com Jesus. É uma série temática e inspirada, pelas reflexões de um livro do mesmo nome, do Tim Keller. À noite, na mensagem, na pregação, você vai poder conhecer um pouco mais, ou relembrar se você estava aqui na primeira parte dessa série que vamos retomar hoje à noite. Então, essas são as exposições que vão nos acompanhar ainda no fim de outubro e durante o mês de novembro também. Ontem foi sexta, que teve um nascimento, na nossa congregação. A Felipe e a Fernanda tiveram a chegada do Teodoro. Ele é o netinho, do Flávio e da Sirlene, bisneto, da irmã Cida, irmão Aderbal, irmão Hermes e irmã Lígia. Então, louvo a Deus pela chegada com saúde do Teodoro. Então, em breve, temos a oportunidade, creio eu, de conhecê-lo pessoalmente, mas já podemos louvar a Deus pela chegada dele. Então, vamos ler Mateus 5, verso 5. Depois eu vou situar, recapitulando um pouco do que já vimos, e vamos observar o que nós temos de lição nesse verso em si. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa série tem como título A Cidadania do Reino de Deus, a mensagem das bem-aventuranças. E a mensagem de hoje, especificamente, vamos falar sobre a recompensa de um coração domado. Recompensa de um coração domado. A expressão bem-aventurança, e agora você está familiarizado com isso mais do que nunca, mas cabe informar, talvez você está começando a acompanhar agora a série, é uma expressão para traduzir uma palavra grega, como é a grego o Novo Testamento originalmente, que é difícil encontrar uma palavra em língua portuguesa que perfeitamente expresse. Então, daí se usou a palavra bem-aventurança, que vem de uma expressão latina, que é beatitude, é usada em português. A ideia de uma satisfação plena, uma alegria, um contentamento que não depende das circunstâncias à sua volta. Então, ao longo dessas mensagens, especialmente quando eu estiver aqui, eu vou usar de forma intercambiável sempre a ideia de satisfação plena, alegria plena ou perfeita, a ideia de satisfação, de contentamento, elas vão estar todas sendo usadas como sinônimos para tentar explicar essa ideia tão rica que é a bem-aventurança, ou que é ser bem-aventurado. Nós vimos também nas mensagens anteriores qual é o cenário dessa pregação. As bem-aventuranças, elas são a porta de entrada do Sermão do Monte, que é conhecido assim tradicionalmente. Esse não é a primeira pregação pública de Jesus, mas com certeza é a pregação pública mais conhecida, que teve mais impacto percebido, pelo menos. Jesus havia começado já seu ministério anteriormente, segundo os evangelhos nos relatam, ele já estava pregando publicamente, mas nesse momento uma certa multidão já o acompanhava, tanto pela pregação quanto pelos sinais, e eles se reúnem, então ele usa essa montanha, esse pequeno monte, como uma espécie de púlpito, lugar para ficar pronto para ensinar. Até porque esse era o ministério de Jesus. O ministério dele até a sua morte, que é a sua obra, o seu ponto de objetivo definitivo é a sua morte e ressurreição, mas até lá o seu ministério consistia de ensinar sobre o reino de Deus, mostrando que ele havia sido chegado, estava com eles, e seria completado futuramente. E que esse reino era confirmado pelos seus atos, suas atitudes, inclusive os milagres. Então, Jesus estava pregando e anunciando o reino. E agora, nas bem-aventuranças, ele vai tratar de qual é o perfil do cidadão desse reino. Se alguém fosse descrever o cidadão romano,
teria que pegar os documentos que eram documentos fundantes, digamos assim, de Roma, ou aquilo que estava prescrito na lei romana. Se alguém fosse definir o que era ser um cidadão da Palestina, um judeu, um israelita, teria que usar os documentos para explicar e definir o que é ser. É o lugar onde você nasce, é o que você faz, a quem você tem lealdade. Jesus está definindo exatamente isso. Quem são os cidadãos do reino que está inaugurado? Com que eles se parecem? Se você fosse descrevê-los, como você descreveria? Só que ele não faz só isso, ele os descreve e apresenta a bem-aventurança, a satisfação que eles possuem por terem sido, feitos assim. As bem-aventuranças, então, são uma realidade para aquele que foi salvo em Cristo, e elas são o padrão, o todo é o padrão dos discípulos de Jesus Cristo como cidadãos desse reino para onde eles nasceram. Todas as 9 que estão aqui contidas até o versículo 12, são esse padrão. E nós temos visto como há uma promessa de alegria plena, e até agora essa alegria estava atrelada a reconhecimento da pobreza espiritual, primeira bem-aventurança, né? Ou seja, o humilde de espírito ou o pobre de espírito. Então, a alegria plena está ligada a reconhecer o estado de miséria pessoal, o que leva a depender de Deus. Nós vimos também como essa satisfação ela é encontrada plenamente quando nós que reconhecemos nosso estado de miséria, lamentamos e choramos não só por onde fomos, lembrando do lugar onde fomos tirados, mas porque ainda estamos sobre os efeitos do pecado. Toda vez que nós percebemos que nós não vivemos a nossa vida como deveríamos para Deus, isso deve nos causar lamento. Choro é a palavra usada em língua portuguesa aqui. A ideia não só de lágrimas derramadas, mas uma vida de lamento que conduz a arrependimento constante. Então essas são as 2 primeiras bem-aventuranças. O reconhecimento da miséria espiritual, a falência espiritual do homem, e o lamento que isso traz para que promova arrependimento e humildade, confiança somente em Deus. Interessante porque nenhum dos traços que Jesus apresenta na passagem, ou seja, nenhuma das bem-aventuranças é algo natural. Os discípulos não vão exibir isso por si só. Naturalmente eles não podem. Todos esses traços são produzidos sobre a condução sobrenatural do Espírito Santo. Então, por mais que na passagem nós não temos a menção, nessa passagem, do Espírito Santo agindo, está subentendido no todo, porque essa é a pregação do reino. O reino é daqueles que foram regenerados pelo Espírito, que continuam atuando neles. Todas essas características, então, são obra do Espírito. E a verdadeira alegria está reservada àqueles que estão sob controle desse mesmo Espírito. As 2 primeiras bem-aventuranças estavam mais ligadas, ou eram um ênfase maior na nossa relação com Deus. A primeira, como nós somos inaptos diante de Deus por causa do nosso pecado, e por isso dependemos dele, da sua graça. Segundo, porque nós ainda estamos sob efeitos do pecado e lamentamos por isso, nos arrependemos. Eram mais ligados a Deus. A terceira bem-aventurança, ela sim é um traço da cidadania celestial, de submissão a Deus, mas que vai refletir de forma mais clara no trato com os outros. Essas 3 primeiras, a terceira concluímos hoje, elas não são tanto o que fazer, elas têm sim implicações do que fazer, eu vou tentar concluir com essas aplicações e implicações, mas elas são mais o que ser. Quem nós somos, pela graça de Deus, e obviamente quem somos, vai resultar no que fazemos. Bem, então nós vimos aqui, agora eu retomo, o versículo 5, olha para a sua Bíblia, nós estamos com um pequeno problema na projeção, mas os irmãos estão vendo, né? Só eu que estou ali, mas eu tenho aqui, não tem problema. Olha para a sua Bíblia, a projeção, e vamos rever novamente o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Primeiro que eu quero então reconhecer e destacar a conexão entre essas 3 primeiras bem-aventuranças. A pobreza de espírito é o reconhecimento e a consciência da falência espiritual daquele que está separado de Deus, o que naturalmente deve levar ao lamento, que é o arrependimento de um coração contrito, e dessa visão genuína, ou seja, como eu vejo quem eu sou e o que Deus faz por mim, isso gera um coração manso, verdadeiramente manso, que é um coração contrito e, ao mesmo tempo, consolado. O Lloyd Jones diz assim, para resumir de forma simples, mas genial: um homem não pode ser manso se não for pobre de espírito.
Então, se a gente quiser começar a entender o que Jesus está querendo dizer com ser manso, perceba, ele diz, não pode ser esse tipo de manso se ele não começar sendo o quê? Pobre de espírito. Um homem não pode ser manso se não enxergar-se como um vil pecador. Em outras coisas, essas coisas precisam vir primeiro. Porque, ao contrário do senso comum, mansidão nesse texto não é passividade ou ser pacato. Nós entendemos geralmente essa palavra assim, né? Fulano é uma pessoa mansa. A gente quer dizer que ele é uma pessoa pacata, né? Tem essa implicação no senso comum, mas o texto não dá esse destaque porque isso não conectaria com nenhum dos outros características da passagem. Então, mansidão não poderia se restringir a isso. A palavra que é traduzida aqui como mansidão era usada para falar de um poder sob controle. Nós temos aqui a descrição de alguém que não pensa mais do que deveria sobre si mesmo. Ao contrário, é alguém contido, humilde nas suas ações, dando prova de ter, então, um caráter manso. Não se trata de covardia, mas de uma atitude de demonstração de submissão a Deus. Por isso que precisa primeiro reconhecer a pobreza de espírito, precisa lamentar, para que haja esse desejo de estar submisso ao Senhor, estar domado por Deus, controlado por Ele. Isso é ser manso. Não é apatia ou covardia, nem mesmo ser uma pessoa pacata, mas é estar sob o controle, em submissão a Deus. Por isso o título da mensagem é um coração domado, um coração controlado. Interessante porque nós não podemos esquecer do contexto, né, que essas pessoas estão ouvindo. As pessoas estão ouvindo uma pregação do Messias. Eles são, na sua maioria, judeus, mas além da mentalidade judaica, tem o mundo greco-romano em volta deles. Eu vou só resumir esse contexto para entender o impacto dessa pregação de Jesus Cristo, chamando as pessoas que são mansas, de bem-aventurados. No mundo greco-romano, a humildade e a mansidão eram vistos como traços de fraqueza. Traços de fraqueza. Essas características eram características para os gregos e depois para os romanos dos escravos. Era uma mentalidade deles. Quem é manso e quem é humilde? Os escravos. Por quê? Porque não têm escolhas. Eles são coagidos, eles são forçados a serem assim. Pessoas sem poder são humildes e mansas. Essa era a mentalidade vigente do pensamento greco-romano que está influenciando com certeza essas pessoas aqui. Humildade e mansidão são coisas para gente fraca, sem poder. Além disso, Israel, agora mais especificamente os judeus, eles estavam num longo período de dominação que os fez desejar um Messias político. Nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento e nós estamos na formação de Israel. E a partir de agora, os livros da Bíblia que a gente vai tratar vão falar só da ascensão de Israel, né? Israel é que domina, né? Mas depois, quando nós entrarmos nos finais dos livros históricos, ou falarmos de alguns profetas, nós vamos ver o declínio de Israel, e Israel vai ser dominado. E isso não vai se reverter por muito tempo. Nesse período do Novo Testamento, eles estavam há mais de 500 anos. Na verdade, se vamos contabilizar a queda do Reino do Norte, estamos falando de 700 anos de imposição e dominação de outros. Então, quando eles começam a interpretar o Antigo Testamento e os Messias, e a ideia do Messias, eles começam a pensar num Messias político que os vai livrar de gerações e gerações de dominação. Eles querem alguém capaz de, com força, liderar os contra os romanos, que são os opositores do momento. Eles queriam luta, eles queriam guerra, eles queriam demonstrações de poder. E aí o Messias vem e prega mansidão. Você entende o impacto? O mundo à volta considera a mansidão uma coisa de gente fraca e de escravos. Os israelitas estão loucos para que o Messias chegue e diga: agora é a nossa hora, vamos vencer Roma, vamos com poder derrotá-los. E aquele que agora estão começando a dizer que é o Messias, diz: bem-aventurado o manso. Isso vai gerar problemas. Tem uma citação um pouco grande, mas eu quero a sua atenção para ela, do MacArthur explicando isso antes de eu prosseguir. Independente da maneira como diferentes grupos de pessoas esperavam o Messias, eles não previram que ele viria humilde e manso. Contudo, essas foram exatamente as atitudes que Jesus, aquele que João Batista anunciou como Messias, estava ensinando
e praticando. A ideia de um Messias manso, liderando um povo manso, estava distante de qualquer outro conceito deles de reino messiânico. Os judeus pensavam em poder em termos militares e milagres. Mas eles não conseguiam entender o poder da mansidão. O povo como um todo rejeitou Jesus, porque ele não preenchia a expectativa messiânica deles. A luta pelas grandes causas é batalha dos orgulhosos, não dos humildes. Você não conquistará vitórias enquanto chora, e você certamente não conquistaria Roma com mansidão. A despeito de todos os milagres de seu ministério, as pessoas nunca creram totalmente nele como Messias, porque ele não agiu em termos militares ou com poder contra Roma. Perceba a parte final. O ensino de Jesus soava novo e inaceitável para a maioria dos seus ouvintes, porque o Antigo Testamento havia sido grandemente negligenciado ou mal interpretado. Eles não reconheceram o humilde e abnegado Jesus como Messias, porque eles não reconheciam o prometido servo sofredor de Deus como Messias. Esse não era o tipo de Messias que eles queriam. Jesus não é o tipo de Messias que o mundo quer. Jesus não é o tipo de Messias que eu e você queremos. Mas ele é exatamente o tipo de Messias que nós precisamos. Ele não é o que nós desejamos, mas é o que de fato precisamos. Deus se fez homem, humilde e manso, para arrebanhar as ovelhas rebeldes de Deus, nosso Pai. É assim que ele planejou e fez. Quero chamar sua atenção para um exemplo de como houve esse choque no próprio ministério de Jesus. Não era só uma pregação que parecia subverter a ordem ao dizer, bem-aventurado o manso. Não, ele próprio passou na sua vida esse choque. E eu vou usar como exemplo 2 versos da última semana de Jesus Cristo, conforme relata João no Evangelho. Primeiro, como João registra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, estavam indo para a Páscoa, festividade da Páscoa. Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras, saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Se você for lá ler o contexto, vai ver que Jesus estava vindo de Betânia, que era uma cidade próxima e dava para caminhar. O que ele fez em Betânia? Ele havia ressuscitado Lázaro. Essa era a fama. Inclusive, João Evangelista vai dizer que alguns dos líderes de Israel queriam matar Jesus porque a fama de alguém que está chegando em Jerusalém e que ressuscitou um homem morto numa cidade próxima era uma fama que poderia corroborar a ideia de que ele era o Messias. Então eles queriam matar Jesus, inclusive queriam matar Lázaro. Tinha um plano para matar Lázaro também. Para livrá-los de lidar com esse problema. Né? Os homens sempre pensam assim, né? Vou me livrar do problema, né? Aniquilando o problema, mas não dá. Ainda mais esse, que o problema é o problema que Deus é o problema deles, né? E Jesus entra então em Jerusalém, aclamado como rei. Eles estão cantando um salmo. Eles estão cantando um salmo para dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Só que uma semana depois, a multidão mudou. O que será que levou a isso? Olha a mudança da multidão. João 19, 14, final do verso 14 ao 16. Disse aos judeus, Pilatos está falando com os judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Uma semana. Não foram anos, meus irmãos. Uma semana. Porque ele não atendeu às expectativas que eles possuíam. Porque ele foi manso, foi humilde, e eles queriam que ele chegasse em Jerusalém e convocasse uma rebelião. Pegasse todos os dominados e tomasse o poder dos conquistadores. Eles queriam literalmente o que é chamado na historiografia de revolução. Mas Jesus não veio fazer isso. Ele veio e pregou humildade e mansidão. E aí a multidão fez o quê? Então, mate-o. Nós não queremos esse rei, não queremos esse Messias. Mate-o. Jesus é Deus, mas se fez servo. E a sua postura mansa, ou seja, uma postura humilde, fazia parte da sua obra redentora.
Essa era a marca do seu caráter, mas também deveria servir de modelo para os discípulos. Agora, retomando, por que ele ensina isso aos discípulos e como ele é exemplo, ele próprio, para os discípulos? O apóstolo Pedro estava longe de ser manso. Você lê o apóstolo Pedro até assim, a parte final dos evangelhos, Pedro estava bem longe de ser manso. Estava com o coração não domado, o coração de Pedro estava rebelde, correndo solto. Mas olha o que Pedro escreve já mais à frente, depois do Cristo ressurreto, que ele é um líder da igreja. Porquanto para isso mesmo fosse chamado, está falando para a igreja, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É emblemático que Pedro, o menos manso de todos, é aquele que agora vai exaltar dizendo, Jesus deixou um exemplo para nós. Quando ultrajado, não respondeu com ultraje. Por quê? Porque ele era manso. Porque ele era manso. Jesus então está pregando, está anunciando que há uma bem-aventurança, há uma satisfação prometida para os seus discípulos. E uma coisa que caracteriza os seus discípulos, que caracteriza o cidadão do reino de Deus, é a mansidão. E como eu disse, isso não é algo natural. Nós não conseguimos produzir isso por nós mesmos. Nós, naturalmente, somos destemperados. Por isso que às vezes numa conversa, quando uma pessoa me diz, pastor, eu sou assim mesmo, eu não concordo e discordo, porque eu sei que ela é assim mesmo, porque eu também sou assim mesmo. Nós somos naturalmente destemperados. Mas nós somos chamados, pelo poder do Espírito que está atuando em nós, a sermos edificados em pessoas mansas. Porque a bem-aventurança é para o cidadão do reino de Deus, e esse cidadão é manso. Mas olha só como é o nosso padrão, fora da graça de Deus. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos como uma cidade que não tem muros. As cidades antigas, quando não tinham muros, elas estavam prontas para serem destruídas, saqueadas e destruídas. Quando nós não temos domínio próprio, nós estamos caminhando na direção de destruição, porque nós não temos proteção. Nós estamos desprotegidos, expostos às armadilhas que nós mesmos estamos construindo pela nossa falta de domínio próprio. Mas, como salvos, como transformados pelo Espírito Santo, nós somos chamados a sermos mansos. E a boa notícia é que esse é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos poder ler? Mas... mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Interessante porque, assim como nas bem-aventuranças, o fruto do Espírito não deve ser tratado também como um cardápio de restaurante. Onde você lê o fruto e fala o seguinte, olha, alegria, quem não quer ser alegre? Isso eu quero. Paz eu também quero. Manso não é muito comigo, pastor, vou pular isso aqui. Não é assim. O fruto do Espírito é uma unidade. E como unidade, está sendo cultivado em nossos corações. É claro que nós, todos nós, estamos já mais desenvolvidos, trabalhados em algumas partes do que outros. Quem nunca pegou uma tangerina que tinha um gomo mais mirrado que o outro, né? Mas, se você pegar uma tangerina que está faltando 2 gomos, você vai achar que ou alguém pegou ou ela estava estragada, né? Então, se eu sou um discípulo de Cristo e 2 partes do fruto estão faltando, elas não estão mirradas, estão faltando, eu tenho que reavaliar. Tenho que reavaliar se de fato eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Transportando para as bem-aventuranças, especialmente a mansidão, todos nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito de Deus para que cresçamos em mansidão. Mas se não houver nenhum interesse, desejo ou esforço para ser manso, é necessário reavaliar se de fato podemos ser contados como bem-aventurados. Porque os bem-aventurados têm todas as características e uma delas é a mansidão. Interessante porque, normalmente, muito tempo é gasto para falar de dons espirituais. E o dom ou a dádiva que o Espírito dá de capacitar a igreja é importante.
Mas eu fico sempre incomodado, meus irmãos, quão pouco tempo é gasto para compreender o fruto do Espírito, o caráter. Nós damos muito valor ao que é chamado de caris, ou carisma, ao poder, à manifestação externa, e pouco valor ao caráter. Mas não tem dom do Espírito sem fruto do Espírito, isso não existe. Não tem poder do Espírito sem o Espírito estar controlando e transformando aquela pessoa. Essas coisas caminham sempre juntas. Alguém não pode exibir dons espirituais se não tem um caráter transformado pelo Espírito. De maneira que, se faz, esses dons são outra coisa que não espirituais. Então, nós somos chamados a refletir sobre isso e fazemos uma autoavaliação. À medida que o Espírito Santo opera em nós, ele transforma o nosso caráter, porque ele está nos moldando à imagem do Filho de Deus. Nós estamos sendo moldados à imagem dele. E esse é o ponto central onde a vida de Jesus e a sua pregação se encontram para nós. E aí eu te chamo para ler um outro verso, Mateus 11, 29. Os irmãos podem ler? Tomai sobre vós e achareis descanso para vós. A palavra usada aqui para manso é a mesma palavra usada em Mateus 5, 5. Por isso que não dá para interpretar ou traduzir essa mansidão como passividade, covardia. Jesus Cristo estava muito longe de ser passivo ou covarde. Mas ele diz que ele é manso e humilde. E ele diz, sejam assim, tomem esse jugo, sigam nesse caminho. Não é ser fraco, mas é sendo forte, ou tendo algum tipo de poder, manter tudo sob controle. Esse coração domado, ou seja, esse coração sob o controle de Deus, é como um cavalo selvagem dominado pelo seu mestre. Assim deve ser o nosso coração, meus irmãos. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que estão sob o controle do seu mestre. Você pode ser uma pessoa que tem algum tipo de poder. Pode ser físico, pode ser material, pode ser social, não sei. Mas se você é um discípulo, esse poder tem que estar sob o controle de Deus. Tem que estar domado. Não pode sair dando vazão como nós bem entendemos. Ele precisa estar domesticado a serviço de Deus. William Barclay, ele conta uma pequena história para ilustrar o inverso, o perigo de não ter o coração domado. Ele diz assim sobre a falta da mansidão. Foi a falta dessa qualidade que arruinou Alexandre o Grande, o qual, num ataque de temperamento descontrolado, em meio a bebedeiras e devassidão, atravessou com uma lança seu melhor amigo e o matou. Nenhum homem pode liderar outros até que seja mestre de si mesmo. Nenhum homem pode servir a outros até que tenha subjugado a si mesmo. Nenhum homem pode controlar outros até que ele aprenda a controlar a si mesmo. Mas o homem que se entrega por completa vontade de Deus ganhará mansidão, que de fato o habilitará a herdar a terra. Submissão total a Deus. Provérbio 16, 32 diz assim, na versão NVI: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Nós vivemos em meio a pessoas que se orgulham das suas conquistas. Algumas não são cidades, algumas são só a foto perfeita do Instagram. Se orgulham de suas conquistas. E nós somos chamados a nos alegrar, experimentar satisfação, porque nós, pelo poder do Espírito, estamos dominando a nós mesmos. A nós mesmos. Nós precisamos dominar a nós mesmos. Meus irmãos, como é plenamente feliz aquele que agora, nessa vida e na vida eterna, ele é transformado pelo Espírito de Deus e ele vai deixando, dia após dia, de ser impulsivo e se tornando um homem e uma mulher manso. J.C. Riley, ele aplica assim, antes de eu passar o segundo e último ponto. Ele se refere, está falando sobre Jesus Cristo, se refere àqueles que são pacientes e satisfeitos em seu espírito,
Eles suportam receber poucas honras aqui e agora. Eles suportam feridas sem ressentimento. Eles não são rápidos para se ofender, como Lázaro na parábola. Eles experimentam um contentamento ao esperar pelas coisas melhores. Bem-aventurados são os tais. Eles nunca perdem no longo prazo. Um dia, eles vão reinar na terra. Em termos práticos, nós vivemos, meus irmãos, numa era de hipersensíveis. Hipersensíveis. Nós somos o inverso de alguns seres que há na natureza, que tem a casca dura e o interior é mole. Nós somos criados para ser o contrário, infelizmente. Nós estamos sendo criados para sermos mole por fora e duros, intransigentes por dentro. Então nós vemos uma geração de pessoas que gritam pelos seus direitos, sentem-se facilmente ofendidas e querem briga, às vezes inclusive literalmente. Mas o chamado do Evangelho é para que o poder do Espírito em nós opere, para que eu e você sejamos mansos. Mansos. Seja manso. Não fique exigindo que os outros te reconheçam. Não se queixe que a vida não te dá o que você merece. Não. Seja submisso a Deus, aceite a vontade dEle, não como um amargurado, mas como um filho que confia no seu pai. E assim, trate as pessoas como se elas fossem superiores. Não pense só nos seus direitos, não. Assuma os seus deveres em relação aos outros. Você é marido, é pai, assuma os seus deveres em relação aos outros. Não se comporte como um garotinho. Não se comporte como um garotinho. Seja um homem de fato. A varonilidade, ou ser homem, não está ligado à brutalidade. Está ligado a esse tipo de força, de subjugar a si mesmo para servir a Deus e aos outros. Você é uma esposa, uma mãe, uma mulher, e está hipersensível porque se fala de submissão na igreja? Observe esse próprio, faça um autoexame no seu coração. Porque você precisa estar sensível a ser submissa a Deus e aceitar esse papel belo, mesmo no mundo corrompido. Como filho, então, onde está sob a autoridade de outros, não queira exigir direitos. Pelo contrário, assuma os seus deveres, sendo manso, estando sob o controle, domado a serviço de Deus. Domado a serviço de Deus e não pelos nossos interesses. Jesus diz que esses são bem-aventurados. E ele diz qual é a promessa. Essa é uma característica das bem-aventuranças. Há uma promessa de felicidade plena, mas ela está ligada a uma promessa específica, que termina o verso. E nesse caso é, porque herdarão a terra. Não vou entrar provavelmente no debate de o que é terra aqui, mas já vou dizer de forma simples que creio ser novos céus e nova terra, essa nova terra. Mas é um debate até complexo que não cabe aqui, porque não é a intenção dessa exposição. Mas, interessante notar que o verbo que é traduzido aqui como herdar, ele é uma conexão literal. Nem sempre num idioma tem uma palavra para traduzir perfeitamente a de outro. Isso acontece, por isso que tem que estudar o texto bíblico e tentar. Mas nesse caso aqui, é uma conexão praticamente perfeita. Porque assim como em português, o verbo original significa receber uma propriedade ou bens de outro, especialmente alguém que morreu. Então você herda, você recebe de alguém. Só que o verbo está no futuro. Herdarão. Claramente uma referência ao fato de que os salvos em Cristo herdarão a terra. Como eu disse, novos céus e nova terra é a esperança cristã. E o verbo está no futuro também. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que há um sentido em que os mansos já herdam a terra agora. Há esse sentido também. Por quê? Os homens que têm o seu coração voltados para possuir esse mundo, ironicamente,
nunca ficam satisfeitos e, em geral, são dominados por esse mundo. Vou ilustrar de forma simples. Ele não possui os bens o possuem. Os bens o possuem. Você conhece pessoas assim, e nós temos que ter cuidado que muitas vezes nós somos assim. Porque à medida que alguém se dedica tanto para possuir essa terra, e de forma irônica, é a terra, ou seja, os bens dela que acabam possuindo. Ele acaba sendo dominado por elas, ao invés de subjugá-la ou conquistá-la. Mas o manso, ou seja, aquele que tem um coração de submissão a Deus, ele não está sob a tirania de possuir as coisas dessa terra. Porque, na verdade, ele sabe que em Cristo, ele é o verdadeiro herdeiro. Se ele é o verdadeiro herdeiro, a herança está garantida. É como se ele dissesse para si próprio, eu não tenho que ter minha vida dominada pela tirania de ter as coisas, porque eu já as herdei. Essa terra, esse mundo, já é herança dado aos bem-aventurados, salvos por Jesus Cristo, que são mansos. Eu já herdei, logo eu não preciso viver minha vida tentando conquistar aquilo que já está garantido em Cristo. Então, em algum certo sentido, já nesse mundo, os mansos experimentam uma liberdade que lhes faz herdar a terra já agora, mesmo sem tomar a posse perfeita delas. O Salmo 37, versículo 11, um salmo de Davi, fala sobre isso. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Fala sobre essa herança. Agora, olha como eu disse que há uma visão para aqui e agora, e alguém disse isso melhor do que eu, que foi o Lloyd Jones. O manso já herdou nessa vida de certa maneira. Um homem que é verdadeiramente manso é um homem que está sempre satisfeito. Aí ele vai lembrar, esse é o significado de Macários, a expressão grega, né? Quer dizer bem-aventurado. Esse é o significado de bem-aventurado. Está plenamente satisfeito, independente das circunstâncias. Esse é um homem que possui contentamento. Aquele satisfeito em Deus já herda a terra. Por quê? Porque ele não está mais sujeito às mudanças cotidianas, corriqueiras. A satisfação da alma dele, o prazer, o contentamento do coração dele não vai ser mudado se as coisas mudarem. Por quê? Porque a satisfação dele está em Deus. Aos olhos comuns, os mansos parece que não podem conquistar nada, né? É como alguém pode ser manso e conquistar alguma coisa, pastor? Quase parece que os mansos vão ser empurrados para fora da terra, né? Ah, vai ser manso? As pessoas vão te empurrar para fora. Elas vão te jogar fora. Mas Jesus afirma que os mansos, de fato, não conquistarão, mas receberão a terra em herança. Lembra, herança é um bem, uma propriedade que você herda de alguém que já morreu. Aquele que morreu, mas está vivo, ele diz que os mansos, eles herdarão a terra. Então, ao invés de serem expulsos da herança, os mansos, somente eles, ficarão com ela. Só os mansos ficarão com a terra. Salmo 25, 12 e 13. Vocês vamos poder ler? Ao homem que... O homem que teme ao Senhor vai ser instruído. Prosperidade, e aqui não é prosperidade barata, né? Prosperidade verdadeira é bem-aventurança. Prosperidade aqui é bem-aventurança. Ele vai ser bem-aventurado. E ele vai herdar a terra com a sua descendência. Por quê? Porque ele está livre da tirania desse mundo, porque ele teme ao Senhor, está submisso a ele. E que isso tem de aplicações para nós, além das que já vimos. Se você, se nós passarmos a nossa vida absorvido, controlado por possuir o bem dessa terra, nós vamos estar indo na direção oposta da herança garantida. Quem vive a vida em torno da conquista das coisas desse mundo, está caminhando, está conquistando coisas pequenas, mas está caminhando na direção oposta da herança garantida em Cristo. Ser manso, ser submisso a Deus, tratando os outros com humildade, é a trilha para que você tenha certeza que vai herdar a terra, ou seja, receber aquilo que de fato importa. Então nós somos chamados a isso, a no caminho de submissão a Deus, sermos pessoas humildes, pessoas mansas, que tratam os outros não para conseguir coisas deles ou conseguir o que é deles,
mas tratam os outros de maneira a demonstrar que nós estamos em submissão a Deus, sendo mansos. Não seja possuído pelas coisas. Não paute a sua vida pelo status ou pelo conforto que elas possuem. Essa é uma armadilha muito perigosa desde a queda. Todos, homens e mulheres da face da terra, passam por essa tentação. Não caia nela. Antes, busque satisfação em Deus. Cada vez que a sua alma estiver satisfeita em Deus, isso vai gerar profunda humildade, vai aumentar a sua confiança no Senhor, e aquilo que Ele garantiu em Cristo vai ser mais do que suficiente. Algumas pessoas na história da igreja adotaram o voto de pobreza para tentar combater o desejo pelas posses. Eu não acredito que ele seja eficiente e nem necessariamente bíblico. Mas eu acredito no que alguns mais contemporâneos, depois dos puritanos pelo menos, chamaram de voto de simplicidade. Nós somos chamados para a simplicidade. Ser manso é ser simples. Não é ter medo de possuir alguma coisa, mas é não ser controlado pelo desejo de tê-la. Aqueles que herdam a terra são, ao contrário do que o mundo pensa, aqueles que não estão ocupados em conquistá-la. Aqueles que são mansos, satisfazem em Deus, confiam nele. É para esses que o Senhor promete as heranças. Matthew Henry, na conclusão, diz assim: os mansos são aqueles que submetem a Deus, a sua palavra, a sua vara, que seguem na direção dada por ele e aceitam os seus propósitos, e são gentis com todos os homens, que podem aceitar provocação sem ser inflamado por ela, permanecem em silêncio ou respondem com palavra branda. Eles são os mansos, que rara e dificilmente são provocados, mas fácil e rapidamente se acalmam, e que preferem perdoar 20 ataques a vingar um. Esse é o chamado do discípulo de Cristo. Quando Paulo escreve a igreja de Colossos, ele fala como eles devem se portar como gente que foi salva pela graça de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Está dizendo para aquela igreja: meus irmãos, vocês que foram eleitos, porque esse era o tema do início da carta aos Colossenses, agora deve se revestir, deve colocar essa veste tem como uma das suas partes a mansidão. Sou uma pessoa controlada por Deus, submissa a Ele, e que por isso trate as pessoas com humildade ou em humildade. J.V. Magui, a penúltima slide que vai aparecer, diz assim: nosso Senhor era manso e simples, e Ele herdará todas as coisas. Nós somos os herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Somente o Espírito de Deus pode quebrar você e fazê-lo manso. Se você pudesse produzir mansidão por seu próprio esforço, você ficaria orgulhoso de si mesmo, não é verdade? E então perderia a mansidão. A mansidão não é produzida por esforço próprio, mas pelo esforço guiado pelo Espírito. Apenas o Espírito Santo pode produzir mansidão no coração do cristão submisso. Submeta-se a Deus. Siga os seus propósitos. Confie que há uma herança garantida em Cristo para aqueles que estão satisfeitos nele já. À medida que nós crescemos na relação com o Senhor, entendemos quão bem-aventurados somos. Como essas promessas estão garantidas em Cristo por nós. E por isso nós somos libertos dos domínios desse mundo, das seduções e das pressões desse mundo. E de fato estamos tranquilos com o fato que Deus é tudo para nós e há de suprir tudo em nós. E por isso podemos ser mansos em relação às pessoas. Podemos tratá-las de forma cordial. Pedro, que escreve à igreja que está sendo perseguida, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e 17. Vamos ler? Antes, santificai a Cristo, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal.
Pedro está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. E ela deve dar resposta da sua esperança, ela deve se defender, em certo sentido. Mas como que é essa defesa? Ele diz que eles devem santificar Cristo no coração, ou seja, o coração de vocês tem um Senhor. Não são vocês os senhores. Cristo é o Senhor do coração de vocês. O coração de vocês está domado, está domesticado. Cristo é o Senhor. Ele conduz para onde Ele quer. E Ele diz, então aí vocês vão responder com mansidão e temor. Até para defender a verdade. Até para defender a fé. E confrontar o mundo à nossa volta com a necessidade de arrependimento. Nós somos chamados à mansidão. Que não é passividade, não é covardia. Não. É força, é poder de Deus em nós, mas sob o controle de Deus. Para que possamos servir os propósitos dele. Esse é o nosso chamado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos orar? Senhor, quando lemos a Tua palavra e nós meditamos nas bem-aventuranças, em especial na mansidão, primeiro percebemos, ó Pai, que de nós mesmos não podemos fazer. Brotar no nosso coração mansidão. O nosso coração, a parte do Senhor, ele é naturalmente descontrolado, impulsivo. Mesmo aqueles que, diante dos olhos dos homens, são calmos e pacatos, no seu interior muitas vezes estão explodindo, fervendo de indignação, ó Pai. Isso porque nós, naturalmente, pensamos mais de nós mesmos do que deveríamos. Ó Pai, mas somos lembrados a trilhar o caminho de reconhecer a nossa pobreza espiritual, para que possamos lamentar o pecado, a vida diante do Senhor. Sermos consolados mediante o nosso arrependimento, ó Pai, e então caminharmos em mansidão, em submissão ao Senhor, tratando os outros, ó Pai, em humildade. Pai, nos livra, Senhor, de desejarmos conquistar tudo à custa das pessoas, à custa dos relacionamentos, à custa, ó Pai, muitas vezes, daquilo que é mais precioso, ó Pai. Pai, nos lembra que em Cristo nós somos bem-aventurados e há uma herança já garantida, porque Cristo, que é manso e humilde, herdará todas as coisas e fará dos seus discípulos co-herdeiros com Ele. Que essa lembrança, então, possa trazer tranquilidade ao nosso coração, para que possamos crescer em mansidão dia após dia, de forma que as pessoas olharem para nós, vejam que o Senhor está de fato no controle de quem somos, do que temos, inclusive dos nossos impulsos, para a glória do Teu nome, Senhor, e para o bom testemunho do Evangelho. Nós pedimos todas essas coisas no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Em oração silenciosa, encerramos o culto dessa manhã.